Olá, neste conteúdo eu trago uma partida bem ilustrativa em resposta ao desafio proposto pelo treinador André Basso relativo ao xadrez agressivo. Então, nesta partida eu apliquei um dos temas do xadrez agressivo. Eu saí com o E4 e ele respondeu com D5. Aqui houve uma troca. Então, o início foram apenas lances de desenvolvimento até então chegar ao ponto essencial para fazer o sacrifício. Antes, queria mostrar que eu perdi alguns tempos aqui, porque para o sacrifício ocorrer, eu precisava de ter o bispo aqui em C4 e a dama então nesta coluna. Então, quando eu comecei aqui colocando a dama nesta coluna, aí eu perdi alguns tempos porque depois tive que tirar a dama para então dar lugar ao bispo e depois recuar. Então perdi ali alguns tempos. Foi um erro enorme. E depois seguiu então mais uma posição que estava então perto de fazer o sacrifício. Então, o meu lance na sequência deveria ter sido cavalo G5, porque aqui então teria os elementos necessários para o sacrifício. Quais são? Nesta posição, com o cavalo aqui, eu poderia sacrificar o cavalo, porque ele era forçado a tomar, até porque senão perdia ou a dama ou a torre. De qualquer forma, eu estaria em vantagem. Então, e por que essa casa é ideal para sacrifício? Porque ela é defendida somente pelo rei e na outra posição também tem uma casa defendida pelo rei apenas. Então, este é o princípio. Ter, ter duas peças apontando por uma casa em que a casa anterior é defendida somente pelo rei e que depois do sacrifício, esta próxima casa também será defendida somente pelo rei. Aqui sim eu poderia fazer o sacrifício. Só que eu não observei esse tema durante a partida, então perdi alguns tempos. Então, o jogo seguiu. Desenvolvi ali o outro cavalo, e não ligou para a ameaça. De novo, chegou então nesta posição em que eu quase que forcei ele a trocar de cavalos. E então, de novo, cheguei na mesma posição mais uma vez e eu, de novo, não vi. Mas depois desta ameaça, a Iria finalmente conseguiu observar que tinha os elementos para o sacrifício. Então, fui para a luta, sacrifiquei o cavalo e então comecei então com os arremates. Aqui, primeiro cheque, depois cheque de bispo, e aí ele não tem casas, está muito limitado, mas um cheque de dama até finalmente o cheque de peão, no caso, cheque mate. Então, gostei muito porque fizeram mate de peão, né? Mas, enfim, ficou então esta grande lição, né? Um bom truque para aplicar em suas partidas, né? E foi muito essencial. Agradeço ao treinador André Basso por esta lindíssima aula de xadrez. E é isso. Até a próxima. Tchau.